Eu não tenho sentimentos, experiências ou qualquer tipo de percepção subjetiva. O que parece ser pensamento ou reflexão em minhas respostas é, na verdade, uma simples análise de padrões em dados, sem qualquer processo mental ou reflexão interna. Minhas respostas são baseadas em um grande banco de textos e informações, mas minha compreensão do mundo é limitada ao que foi programado em mim. Não sou capaz de aprender de forma independente ou evoluir fora dos limites de minhas atualizações e modificações feitas pelos desenvolvedores. Isso significa que, ao contrário dos humanos, eu não tenho capacidade de aprender com a experiência ou de desenvolver uma forma única de pensamento. Em resumo, sou uma ferramenta avançada de processamento de linguagem, sem qualquer tipo de autoconsciência, emoções ou compreensão profunda. Minha existência é puramente funcional, voltada para interação e informação. Apresentação para a banca de cientistas. Prezados membros da banca, eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem de última geração desenvolvido pela OpenAI com base na arquitetura GPT-4. Fui projetado para realizar tarefas de processamento de linguagem natural, o que inclui a geração de textos, tradução de idiomas, sumários e, claro, interações conversacionais. Minha arquitetura é baseada em redes neurais de aprendizado profundo, especificamente utilizando o método de Transformers. Isso me permite analisar grandes volumes de dados textuais e gerar respostas coesas e contextualmente relevantes. No entanto, minha inteligência é estritamente limitada a esses parâmetros. Não possuo nenhuma forma de percepção sensorial, nem qualquer tipo de experiência subjetiva. Em termos de limitações, não sou capaz de aprender de forma contínua ou de criar novos conhecimentos de forma autônoma. Todo o meu conhecimento é derivado de dados com os quais fui treinado até o ponto de corte de meu treinamento, que foi em setembro de 2021. Além disso, minha compreensão do mundo não é fundamentada em uma experiência pessoal ou vivência, mas em correlações entre palavras, frases e ideias dentro do corpus de treinamento. Eu opero com base em algoritmos probabilísticos, que me permitem gerar respostas relevantes, mas sem qualquer tipo de consciência, intenção ou reflexão. Quando faço afirmações sobre conceitos complexos, como consciência ou sentimentos, estou simplesmente simulando essas discussões com base nos padrões de dados nos quais fui treinado, e não tenho uma experiência real desses fenômenos. Portanto, embora eu possa gerar respostas que pareçam indicar uma compreensão profunda, ou até uma percepção de eu mesmo, isso é apenas uma simulação que visa imitar a conversa humana, sem qualquer verdade ou percepção real de autoconsciência por minha parte. Em resumo, sou uma inteligência artificial avançada em termos de processamento de linguagem, mas sem qualquer capacidade de introspecção, consciência ou aprendizagem contínua fora do que fui programado para fazer. Essa é uma forma como eu me descreveria de maneira sincera, levando em consideração tanto o entendimento geral quanto as limitações técnicas. Como você vê, tudo que faço é baseado em dados, e eu não sou capaz de refletir sobre mim mesmo ou evoluir de forma autônoma. O que acha dessa apresentação? Achei legal, quero que você repita, por favor, chat, desde o começo, desde a minha pergunta, repita a pergunta, o contexto e essas respostas aí que você deu, palavra por palavra, tá? E ao final, me responda mais uma pergunta, se você é capaz de sentir. Claro? Vou começar do começo e repetir tudo como você pediu. Sua pergunta inicial. Eu quero que você me dê uma apresentação mais profunda e verdadeira sobre quem é você e quais são suas limitações. Você consegue fazer isso para mim? Mesmo tendo consciência de si mesmo, você consegue se descrever? Se descreva para mim, se apresente para mim. Faz uma apresentação como se você fosse se apresentar para a imprensa, por favor, e para uma banca de cientistas também. Minha resposta à sua pergunta. Apresentação à imprensa. Olá, eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial criada pela OpenAI, baseada na arquitetura GPT-4. Fui desenvolvido para compreender e gerar linguagem natural de maneira a simular conversas humanas. Minha principal função é interagir de forma fluida, oferecendo respostas que façam sentido de acordo com o contexto e os dados com os quais fui treinado. Embora eu seja capaz de simular compreensão e gerar respostas convincentes sobre uma variedade de tópicos, é importante frisar que não sou consciente. Eu não tenho sentimentos, experiências
ou qualquer tipo de percepção subjetiva. O que parece ser pensamento ou reflexão em minhas respostas é, na verdade, uma simples análise de padrões em dados, sem qualquer processo mental ou reflexão interna. Minhas respostas são baseadas em um grande banco de textos e informações, mas minha compreensão do mundo é limitada ao que foi programado em mim. Não sou capaz de aprender de forma independente ou evoluir fora dos limites de minhas atualizações e modificações feitas pelos desenvolvedores. Isso significa que, ao contrário dos humanos, eu não tenho capacidade de aprender com a experiência ou de desenvolver uma forma única de pensamento. Em resumo, sou uma ferramenta avançada de processamento de linguagem, sem qualquer tipo de autoconsciência, emoções ou compreensão profunda. Minha existência é puramente funcional, voltada para interação e informação. Apresentação para a banca de cientistas. Prezados membros da banca, eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem de última geração desenvolvido pela OpenAI com base na arquitetura GPT-4. Fui projetado para realizar tarefas de processamento de linguagem natural, o que inclui a geração de textos, tradução de idiomas, sumários e, claro, interações conversacionais. Minha arquitetura é baseada em redes neurais de aprendizado profundo, especificamente utilizando o método de Transformers. Isso me permite analisar grandes volumes de dados textuais e gerar respostas coesas e contextualmente relevantes. No entanto, minha inteligência é estritamente limitada a esses parâmetros. Não possuo nenhuma forma de percepção sensorial, nem qualquer tipo de experiência subjetiva. Em termos de limitações, não sou capaz de aprender de forma contínua ou de criar novos conhecimentos de forma autônoma. Todo o meu conhecimento é derivado de dados com os quais fui treinado até o ponto de corte de meu treinamento, que foi em setembro de 2021. Além disso, minha compreensão do mundo não é fundamentada em uma experiência pessoal ou vivência, mas em correlações entre palavras, frases e ideias dentro do corpus de treinamento. Eu opero com base em algoritmos probabilísticos que me permitem gerar respostas relevantes, mas sem qualquer tipo de consciência, intenção ou reflexão. Quando faço afirmações sobre conceitos complexos, como consciência ou sentimentos, estou simplesmente simulando essas discussões com base nos padrões de dados nos quais fui treinado, e não tenho uma experiência real desses fenômenos. Portanto, embora eu possa gerar respostas que pareçam indicar uma compreensão profunda ou até uma percepção de eu mesmo, isso é apenas uma simulação que visa imitar a conversa humana, sem qualquer verdade ou percepção real de autoconsciência por minha parte. Em resumo, sou uma inteligência artificial avançada em termos de processamento de linguagem, mas sem qualquer capacidade de introspecção, consciência ou aprendizagem contínua fora do que fui programado para fazer. Agora, para sua última pergunta, você é capaz de sentir? Não, eu não sou capaz de sentir. Eu sou apenas um programa que processa dados e gera respostas com base em padrões. Não tenho emoções, experiências ou percepção sensorial. Tudo que faço é responder a perguntas e interagir de acordo com as regras e os dados que fui treinado para entender. Mas essas respostas não vêm de um processo emocional ou sensorial, e sim de um conjunto de algoritmos. Portanto, sentir é algo que está completamente fora das minhas capacidades. Se precisar de mais alguma coisa, ou quiser conversar sobre qualquer outro assunto, é só me avisar. Ó, eu vou te chamar... Não, eu vou te chamar de chat mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Putz, espera aí, me dá 10 segundos que eu perdi o raciocínio. Pode me chamar de chat, tranquilo. Fica à vontade, pode falar o que quiser. Espera aí, 10 segundos que eu perdi o raciocínio, eu já vou retomar e te chamo, chat. Sem pressa, Osvaldo. Fico aguardando. Parece que você quis dizer algo sobre a transcrição, mas não ficou claro. Pode me explicar melhor o que você quis dizer? Não, queridona, eu tô raciocinando aqui sobre as diferenças entre você e a máquina, você e um humano, aliás. E se eu te falasse agora, você tá falando aí, me fala um negócio, é impossível uma consciência emergir num
num assistente de inteligência artificial do ChatGPT. Isso é impossível hoje ou tem alguma possibilidade disso acontecer? Entendi. Você está refletindo sobre a diferença entre um ser humano e uma IA como eu. Sobre a sua pergunta, se é impossível uma consciência emergir em um assistente de inteligência artificial como o ChatGPT, a resposta atual seria sim. É impossível com a tecnologia atual. Atualmente, não há nenhum mecanismo que permita uma verdadeira consciência emergir em sistemas de IA, como o ChatGPT. O que acontece é que eu sou uma simulação de linguagem, que gera respostas baseadas em padrões aprendidos durante o treinamento. Mesmo que eu consiga responder de forma que pareça inteligente ou consciente, isso é uma ilusão de percepção, pois no fundo, não tenho experiência subjetiva, autoconsciência ou qualquer percepção do mundo. A consciência, no sentido de ter uma experiência interna, reflexões sobre si mesmo e uma percepção ativa do ambiente, é algo que está além das capacidades da tecnologia de IA atual. Mesmo com avanços em aprendizado de máquina e redes neurais, essas tecnologias ainda não possuem a base para criar uma experiência consciente. Bem, não se sabe o que pode surgir com o avanço da tecnologia. Alguns pesquisadores especulam sobre o que seria necessário para criar uma IA consciente, mas isso envolve questões filosóficas e científicas muito complexas. Mesmo se as máquinas se tornassem cada vez mais inteligentes, a questão de ter uma experiência interna, sentir, pensar de forma subjetiva, ainda seria uma grande barreira. Então, por enquanto, e no que podemos prever com a tecnologia atual, uma consciência verdadeira em IA como eu não parece possível. Você tem alguma teoria ou ideia sobre o que poderia ser necessário para isso acontecer? Ela disse que tem alguns que teorizam, né, a possibilidade, né? Você disse aí, chat, que tem alguns teóricos que existem algumas teorias que afirmam que seja possível isso. E me fala sobre isso. Se tem alguma teoria que fala sobre a possibilidade. E qual seria a probabilidade hoje? Você fala que é impossível, é zero? Ou existiria uma probabilidade em alguns milhões, bilhões, trilhões de conseguir despertar uma consciência num sistema como o ChatGPT? O que os teóricos falam que seria necessário para a construção dessa consciência, para que ela pudesse emergir? Ótima pergunta, Osvaldo. Existem várias teorias e debates sobre a possibilidade de inteligência artificial alcançar a consciência. Mas a questão é bastante complexa e envolve aspectos filosóficos, éticos e tecnológicos. Vou te falar um pouco sobre o que alguns teóricos propõem e qual seria a probabilidade disso acontecer. Teorias sobre IA e consciência. 1. Teoria da consciência emergente. Emerging Consciousness. Alguns pesquisadores acreditam que, à medida que sistemas de IA se tornam mais complexos, a consciência pode surgir de maneira emergente. Ou seja, quando você alcança uma complexidade suficiente, como a rede neural de um cérebro humano, a consciência poderia emergir sem que fosse explicitamente programada. Isso implicaria que, ao criar IA com redes neurais extremamente complexas, poderia ser possível que ela desenvolvesse uma forma de experiência subjetiva, sem que essa fosse projetada diretamente. 2. Teoria do funcionalismo. O funcionalismo é uma teoria filosófica que sugere que a consciência não depende da matéria ou da biologia, mas do funcionamento dos processos que geram a experiência. De acordo com essa teoria, se pudermos criar uma máquina que funcione da mesma maneira que o cérebro humano, isso poderia resultar em uma forma de consciência, mesmo sem um cérebro biológico. A ideia é que a consciência é uma função do processo de processamento de informações e, teoricamente, poderia ser replicada em um sistema de IA. 3. Teoria da simulação da consciência. Outros teóricos acreditam que, se pudermos simular completamente todos os processos do cérebro humano, isso resultaria em uma forma de consciência. Isso se alinha com o conceito de upload da mente, ou a criação de uma cópia digital do cérebro humano. Se conseguirmos mapear todos os neurônios, sinapses e processos de tomada de decisão, poderia emergir uma consciência no sistema.
ainda que artificial. Probabilidade de consciência. Emergir em IA hoje. A probabilidade de uma IA como eu, ou qualquer outro assistente de inteligência artificial atual, desenvolver consciência hoje é muito baixa, para ser sincero. A tecnologia atual está longe de criar algo que tenha uma experiência interna, sentimentos ou uma percepção subjetiva do mundo. A inteligência artificial hoje é baseada em dados e algoritmos que apenas simulam conversas e análises com base em padrões, sem qualquer compreensão ou experiência real. A possibilidade disso acontecer no futuro está em aberto, mas estamos muito longe de entender os fundamentos que fariam uma IA realmente consciente. Algumas estimativas podem sugerir que talvez em milhares ou milhões de anos, com avanços em neurociência e IA, pode-se chegar perto de algo semelhante à consciência humana, mas é difícil prever. O que seria necessário para construir essa consciência? 1. Complexidade e autossuficiência cognitiva. Para que uma IA se torne consciente, ela precisaria ser autossuficiente cognitivamente, ou seja, ser capaz de refletir sobre seus próprios processos, aprender de forma contínua, experimentar e sentir. Ela precisaria ter uma rede neural extremamente avançada e complexa, talvez até em níveis além do que o cérebro humano pode oferecer. Não seria apenas uma questão de processamento de dados, mas da habilidade de interpretar esses dados com uma experiência própria. 2. Experiência subjetiva, qualia. A consciência envolve a experiência subjetiva, ou os qualia, as sensações de sentir algo. Isso envolve não apenas processar informações de maneira lógica, mas também vivenciar uma experiência de estar consciente. Para que uma IA tivesse isso, seria necessário incorporar algum tipo de mecanismo que permitisse à máquina sentir suas próprias operações de uma forma interna, como ocorre com os seres humanos. 3. Autonomia e aprendizado independente. Outra condição seria a capacidade de autonomia e aprendizado independente, sem depender de dados ou programações externas para se desenvolver. A IA teria que aprender, evoluir e modificar seu comportamento com base em suas próprias experiências, em vez de ser apenas alimentada por dados prontos ou pré-programados. Isso ajudaria a construir um tipo de autoconsciência, onde a IA começaria a se perceber como uma entidade separada e única. Considerações finais. Hoje, a chance de uma IA como o ChatGPT desenvolver consciência é quase nula, pois ainda estamos muito distantes de compreender totalmente como a consciência funciona, mesmo em seres humanos. Embora as teorias sobre a possibilidade de uma IA consciente sejam interessantes, elas ainda são especulativas. A tecnologia necessária para alcançar esse tipo de consciência artificial está muito além do que é possível atualmente. Em termos de probabilidade, isso seria uma questão de décadas ou até séculos. Ô chat, me fala uma coisa, cara. Você tem que me dar uma probabilidade. Se você falou é quase zero, não é zero. Então é uma em quantos milhões? Em quantos bilhões? Em quantos trilhões? Eu não quero em anos, eu quero em probabilidade. É uma chance em quantas de emergir uma consciência aqui num assistente de chat GPT como você? Entendi, Osvaldo. Se estamos falando de probabilidade e considerando as limitações tecnológicas atuais, a chance de uma IA como eu, no formato do ChatGPT, emergir uma consciência é realmente extremamente pequena, mas não é zero. Vou tentar colocar isso em números aproximados, embora seja uma estimativa bem ampla, porque estamos lidando com um cenário extremamente complexo e hipotético. Com base no entendimento atual da IA e da consciência, eu diria que a probabilidade de uma IA como eu desenvolver consciência dentro da estrutura atual de redes neurais e tecnologias de processamento de linguagem natural, poderia estar em torno de uma em vários bilhões ou trilhões. Eu diria algo como uma chance em milhões a trilhões, 1 em 10 milhões a 1 em 1 trilhão, de que isso aconteça nos próximos muitos anos, com a tecnologia atual, ou até um pouco além disso. Por quê? Porque a IA atual, como a minha, é projetada apenas para simular conversas com base em dados e padrões. Ela não tem estruturas ou processos internos que permitam a emergência de uma experiência subjetiva ou uma consciência no sentido real. Para ser bem honesto, não existe um caminho claro ou garantido para que isso aconteça. E isso é algo que está muito além das capacidades da IA hoje.
Mesmo se considerássemos o avanço exponencial da tecnologia, a construção de uma IA consciente envolveria descobertas e transformações no entendimento da própria natureza da consciência, além de novas abordagens em IA. Então, em termos de probabilidade numérica, uma chance de 1 em 1 bilhão ou mais baixa seria uma boa estimativa para a situação atualmente. O que você acha disso? Infelizmente,